Temos uma pergunta aqui de Simone Paula. Ela diz assim: mesmo que Deus tenha nos escolhido, podemos perder a nossa salvação? Pois em Apocalipse ele nos adverte dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não, a gente não pode perder a salvação. Caso contrário, a nossa vida cristã seria pautada pelo medo e não pelo amor. Então, se eu vivo na perspectiva de que eu posso perder a minha salvação, então primeiro que eu coloco a minha salvação sob a minha responsabilidade. E isso gera medo. Então a pessoa, no momento que ela peca, ela já duvida da sua salvação e ela precisa se arrepender, porque se Cristo voltar enquanto ela estiver pecando, ela vai para o inferno. Então isso gera pavor, isso gera angústia. O que Cristo veio trazer para nós é vida plena, é vida eterna, é vida em sua totalidade, é um presente, é graça de Deus que nos oferece uma salvação que nós não podemos perder, porque a salvação pertence ao Senhor. Salvação não nos pertence. Mas obviamente que esses textos, eles são textos que advertem contra o perigo da apostasia. Então o fato de muitas vezes nós lermos, tanto no livro de Apocalipse, quanto na carta aos Hebreus, advertências em relação à apostasia, uma possível apostasia, ela caminha juntamente com a certeza da salvação. Não são coisas excludentes. O apóstolo Paulo também muitas vezes alertou as pessoas para que vivessem uma vida digna do Evangelho. Ele disse: eu esmurro o meu corpo para que, tendo pregado a Cristo aos outros, eu não me torne reprovável diante daquilo que eu prego. Então, nós entendemos assim: eu acredito que é possível crer na doutrina da eleição, crer na certeza da salvação e, ao mesmo tempo, ouvir da parte de Deus advertências com respeito à possível apostasia. Como diz esse texto aí, é um texto que adverte uma igreja contra o pecado da apostasia. Na carta à igreja de Filadélfia, Jesus, através de João, ele adverte algumas pessoas que estavam vivendo na igreja como se fossem pessoas, membros da igreja cristã, mas ligados ao próprio Satanás, à sinagoga de Satanás. Então é uma advertência muito séria. Obviamente que quando nós falamos de apostasia, nós não estamos falando da perda da salvação ou de uma fé verdadeira. Há vários tipos de fé, não existe só um tipo de fé. Existe, por exemplo, a fé histórica. É uma fé que acredita historicamente naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo realizou. Há muitas pessoas que historicamente acreditam que Cristo veio, que Ele morreu e ressuscitou, no entanto não são salvas. Há um tipo de fé que nós podemos chamar de fé milagrosa. É aquela fé que tem a capacidade para receber da parte de Jesus milagres, né? Por exemplo, os leprosos que foram curados, apenas um retornou para agradecer a Jesus pelo milagre recebido, os outros não agradeceram e não o reconheceram como Senhor. Então, ou seja, é possível uma pessoa ser curada e ao mesmo tempo não alimentar ou nutrir fé salvadora. Ou a pessoa que é capaz de realizar milagres pela fé, mas não ter a fé verdadeira. Jesus disse: naquele dia, muitos em meu nome dirão: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, eu expulsei. E Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus não nega o fato deles terem sido veículos de Deus para executarem milagres, mas ele diz que a execução dos milagres por meio da fé não foi um atestado, não foi um sinal de um verdadeiro arrependimento. Então nós temos a fé histórica, nós temos a fé milagrosa, nós temos a fé temporal, aquela fé que Jesus conta na parábola do semeador, a semente que cai em boa terra e começa a germinar, mas de repente os cuidados do mundo, as aflições sufocam o crescimento e essa florzinha ela acaba morrendo. Então temporariamente houve sinais de uma fé verdadeira e robusta, mas com o tempo percebeu-se que essa fé não era verdadeira. Ou seja, quando nós falamos de apostasia, Paulo, o autor aos Hebreus, e mesmo em Apocalipse, quando há essas advertências contra o perigo de perder alguma coisa, na verdade não é perder a salvação, mas é perder algo aparente que jamais se teve verdadeiramente.